Pode ir? Pode. Então, professor, boa noite. Nosso grupo é composto por mim, Guilherme Rabelo, Luiz Ramos, Vinícius de Moraes e Arthur Nabur. Espero que você goste dessa apresentação. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco do nacionalismo e as suas vertentes para a gente ter uma ideia mais abrangente do que foi e o que é essa ideia de nacionalismo. Bom, primeiro, nacionalismo como projeto político. Depois que teve a Segunda Guerra Mundial, essa ideia de nacionalismo começou a ficar super mal vista por todos os intelectuais, tanto de direita como esquerda, e eu vou falar agora os motivos que fez ele ficar mal visto. Primeiro, as pessoas de direita tiveram uma visão meio ruim desse nacionalismo porque essa ideia podia ser vista como um potencial revolucionário, ou seja, era uma ideia que dava autonomia a certos grupos e isso preocupou muito as pessoas de direita. Já as pessoas de esquerda ficaram preocupadas porque essa ideia podia colocar em xeque essa solidariedade internacional dos trabalhadores. Ou seja, se tivesse um grupo que fosse mais restrito, que tivesse seus próprios ideais, não teria tanta cooperação de trabalhadores, talvez, de outras nações, haja vista que o amor intenso seria por uma nação apenas. Pensando agora nessa pluralidade do nacionalismo, eu usei como referência bibliográfica o livro Nationalism and Modernism, do Anthony Smith, e ele lista nesse livro 6 dimensões institucionais do nacionalismo, ou seja, 6 ideias para você pensar em como o nacionalismo funciona na sociedade. Primeiro fator é o fator estatal, ou seja, o sentimento de lealdade associado a formas de poder, o Estado. Eu coloquei alguns exemplos aqui, como, por exemplo, reinado, democracia e feudo. Isso acontece de que forma? As pessoas têm um certo apreço por algum modus operandi específico. Eu coloquei o exemplo aqui da proclamação da independência aqui no Brasil, que as pessoas começaram a ficar deslumbradas com esse reinado que estava acontecendo aqui no Brasil e começaram a transmitir um amor intenso por essa forma de poder. Outro aspecto é o território. Muito parecido com o fato estatal, as pessoas têm um sentimento de lealdade associado ao território, bem como nos estados. Ou seja, não é mais a forma de poder que as pessoas têm um apreço, mas sim agora a região que ela habita. Coloquei aqui uma foto do Brasil só para representar. É como se tivesse um grupo específico do Mato Grosso do Sul, um grupo específico de Rondônia, de Minas Gerais, etc., que as pessoas, por serem do mesmo território, tem esse sentimento intenso de amor, de paixão pelo seu território. Pensando agora na linguagem, que é um dos mais importantes para a teoria do nacionalismo, porque quando as pessoas analisam a linguagem, pode ser muito específico isso, ou seja, a linguagem pode ser uma em um grupo de amigos, ou em um país inteiro, ou em uma comunidade inteira. Então, analisar a forma de linguagem dessas pessoas pode ser a mais importante forma de analisar esse sentimento de pertencimento que as pessoas têm de um certo grupo. Pensando agora em religião, a religião traz uma ideia, principalmente a religião católica, traz uma ideia de povo eleito, que faz com que as pessoas tenham, mesmo que inconscientemente, tenham um sentimento bom em relação às outras pessoas que têm essa mesma religião que você. Tanto é que na religião católica cristã, as pessoas chamam uns aos outros de irmãos. Então traz essa ideia de união e também essa religião exerce um poder de mobilização nacional. Ou seja, as pessoas costumam colocar muita fé nas palavras do pastor ou do líder dessa religião. Então acaba que essa mobilização ocorre às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, mas a religião é um fator muito importante. Eu estou colocando aqui o exemplo da religião católica e da cristã, mas também pode ser visto em várias outras religiões, principalmente em religiões de matrizes africanas. A gente percebe que a religião traz essa coisa de nacionalismo, desse sentimento intenso. A gente pode pegar um exemplo do que aconteceu aqui na América, por exemplo, na catequização, que era um grupo que acreditava fielmente nessa coisa, que é a religião, e acabava que tomava decisões, às vezes, exageradas. Então a gente percebe que a religião também é um fator muito importante quando se pensa em nacionalismo. Outro ponto também é a própria história. Acontece quando
o historiador ou alguma pessoa que não trabalha necessariamente com isso fica nesse sentimento de uma busca pela era de ouro do passado e querendo que essa era de ouro seja a era do futuro também. Um exemplo é alguns movimentos que aconteceram aqui no Brasil de pessoas querendo a volta da monarquia, coisa nesse sentido. As pessoas juntam um grupo de pessoas que aquela famosa frase tipo de antigamente era melhor, junta esse grupo de pessoas que acham que as coisas que aconteceram antigamente eram melhor para a sociedade, para a política, para a economia, e usam isso para tentar projetar uma visão do futuro. Tipo, se no futuro for igual era no passado, vai ser muito melhor para a nossa sociedade. Esse também é um dos principais discursos nacionalistas. Agora, um dos mais para mim, na minha opinião, principal são ritos e cerimônias que juntam essas pessoas em grupos específicos. Acontece muito em tribos indígenas, que na minha opinião é o que faz as tribos indígenas serem tão unidas hoje em dia. Muito tem a ver com os ritos e cerimônias que essas culturas indígenas têm. Esses ritos funcionam como manutenção de identidade coletiva e solidariedade, e também funcionam como a exaltação de heróis caídos ou exaltação de mortes gloriosas, muito parecido com o que a gente faz hoje em dia com o Tiradentes, que morreu, e a gente, né, vê ele como o herói nacional, que a morte dele foi gloriosa e serviu muito. Então, esses são os 6 pontos que o Anthony Smith fala no livro dele. Quando a gente pensa agora em estudo do nacionalismo, o fato é que o nacionalismo é estudado por diversas pessoas. Isso faz com que não exista um consenso sobre qual é a forma certa de estudar nacionalismo, qual é a forma certa de enxergar o nacionalismo. Então, nesse mesmo livro, o Anthony Smith fala sobre 5 paradigmas que surgiram sobre o estudo do nacionalismo, e agora eu vou falar um pouco sobre eles. Primeiro é o paradigma primordialista. Quando a gente pensa nesse paradigma, é a forma de estudar o nacionalismo de que a paixão e o sacrifício pela nação vêm de um atributo social básico, como linguagem, religião e parentesco. Ou seja, o sentimento de amor que a pessoa tem pela nação, de dar tudo pela nação, vem de uma coisa que é quase que instintiva. Quando você nasce com aquilo, meio que você tem aquilo sem nem perceber, você já nasce com aquilo. E isso é o que o paradigma primordialista fala. Já o paradigma perennialista é quase que o oposto do primordialista. Ou seja, não é uma coisa que você nasce com aquilo. É uma coisa que esse conceito de dar tudo pela nação, de paixão extrema pela nação, é um conceito que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu escrevi aqui, as nações como um processo construído a partir de um processo histórico a longo prazo. Ou seja, essa ideia já é construída, não é de hoje. Então, quando a gente pensa em povos antigos, por exemplo, a Inglaterra até mesmo, que é uma sociedade bem antiga, é uma tendência que as pessoas tenham mais amor pela nação, porque é um processo que foi construído há muito mais tempo. Agora, pensando no paradigma modernista, que é aqui no Brasil a vertente que é mais estudada. As nações e o nacionalismo são derivados de processos modernos romantizados. Ou seja, quando a gente pensa em uma nação, vou dar o exemplo aqui dos Estados Unidos. Muitas pessoas têm muita paixão pelo país, a ponto de achar que a América gira em torno dos Estados Unidos, por processos que o governo meio que romantizou ao longo do tempo. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou a bomba de Hiroshima, na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, meio que para fortalecer essa ideia de nós somos os mais poderosos. Mas, tipo, se parar para pensar um pouco, será que realmente tinha necessidade disso? Então a gente começa a pensar nisso. O governo pinta essa ideia romântica de nós somos poderosos, nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia esse sentimento pela nação é um processo romantizado. Eu escrevi aqui. As elites unem nações de forma romântica, com a intenção de criar uma unidade para melhorar o cenário político. Para mim, o exemplo mais claro é realmente o que acontece lá nos Estados Unidos. Existem outros exemplos, mas para mim o mais forte é esse. Agora, o paradigma etnossimbolista é uma mistura do primordialista com o modernista. Recapitulando, o primordialista, para eles, é um sentimento que você já nasce com ele, e o do modernista é fruto de um processo romantizado. Então, quando a gente tenta juntar esses dois, a gente consegue imaginar que eles utilizam símbolos, mitos, memórias, reinterpretam ou redescobrem
para compreender a unidade. Então, a partir do momento que eles pegam conceitos antigos, símbolos antigos, mitos antigos, memórias antigas dessa nação e reinterpretam, é como se começasse ali do zero. Tipo, a pessoa acabou de nascer, entre aspas, nascer com essa ideia de é isso que significa esse símbolo antigo, a partir de uma reinterpretação ou uma redescoberta desse símbolo, ou mito ou memória. Agora, o último, que é o que nós vivemos hoje em dia, é o paradigma pós-modernista, que é uma fragmentação das identidades nacionais que são substituídas por identidade política, que é basicamente, quando a gente pensa em sociedade contemporânea, pelo menos a maioria, a gente pensa nisso. As pessoas hoje em dia tentam buscar muito mais identificação com políticos, com sistemas políticos e coisas nesse sentido, do que com justamente mitos antigos, memórias antigas que essa sociedade tinha. Então esse paradigma pós-modernista é uma coisa muito atual que a gente vive hoje em dia, que a política talvez seja o órgão mais poderoso de um país hoje em dia. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Arthur. A partir desse conceito de nacionalismo e todas as dinâmicas que foram apresentadas ao redor dele, a gente pode usar como objeto muito rico de estudo a obra de Benedict Anderson. Então, o Benedict Anderson, ele é um historiador e um cientista político, né? Ele nasceu na China, mas ele tem ascendência irlandesa e inglesa. E ele se mudou para a Califórnia muito cedo, né? Então ele é tido como um historiador estadunidense. E o objeto de estudo, né, do Benedict Anderson, ele usa, ele fez, né, a obra dele, que tem o nome do título aí do slide, né? O nome da obra dele é Comunidades Imaginadas. E ele, especificamente, ele tece uma crítica ao conceito de nacionalismo e a forma como ele era percebido na modernidade, quais os desdobramentos que isso tem na vida contemporânea, né? Pode passar aí. Então, qual que é a grande questão? Para o Anderson tecer uma crítica ao nacionalismo, ele tece antes uma crítica ao próprio conceito de nação que estava sendo fomentado na época moderna, né? Então, a gente tem todo aquele contexto pós-Revolução Francesa, em que nasceu o conceito de Estado, então o poder não era mais concentrado na mão de um monarca, mas ele era difuso numa entidade que não se personificava, que era o Estado. E no meio dessa confusão, né, dessa incerteza política, nasceu o conceito de nação. Então a gente tem um conceito de nação nesse contexto como uma comunidade que tem tradições comuns e ela pode ser manifesta em muitos aspectos. Então nós temos etnia, nós temos cultura, língua, religião, como foi posto, e isso, quando existe uma homogeneidade regional para essas características culturais, né, tradicionais, isso denota uma nação. E qual que é a grande crítica que o Benedict Anderson faz a esse conceito? É porque ele não percebia nas nações que se tinham nessa época essa homogeneidade. Ele não percebia nelas os aspectos que, em tese, a nação possuía. E é isso que ele expõe na obra dele, né? Essa plausibilidade tátil do nacionalismo. Então, como ele entendia que o conceito de nação no qual o nacionalismo era fundado não era o conceito de nação que existia na prática, ele questionava a origem e as consequências do próprio conceito e da ideologia de nacionalismo. Então ele levanta essa primeira questão, né? Que está escrito aí: não há total alinhamento de ideias. Então, quando você fala de nação na teoria, né, ele pressupõe um alinhamento total. Todas as pessoas ali, né, têm ou deveriam ter uma orientação para o bem comum, uma orientação para, né, o sucesso ou o êxito da nação, onde quer que seja.
E não que isso não aconteça, né, em última forma, apesar da gente poder afirmar que existem casos de pessoas que moram numa nação, né, partilham um ambiente, mas têm anseios negativos, né, para aquela região. Mas o que a gente entende é que para alcançar uma evolução, né, para alcançar o progresso, existem meios diferentes. E na própria população e nos próprios componentes do Estado, a gente percebe essas diferenças ideológicas. Então, quanto mais a gente vai diminuindo, né, mais a gente vai percebendo quanto é diferente. Então, se a gente pensa que, por exemplo, dentro da nossa casa, com a nossa família, nós já temos divergências de opiniões, que é uma coisa natural, né? Imagina então num conceito de uma nação inteira, né? Exemplo do Brasil, nós somos, né, pouco mais aí que 200 milhões de habitantes. É impossível imaginar uma realidade em que essas 200 milhões de pessoas estejam totalmente alinhadas ideologicamente. Então esse é o primeiro questionamento que o Anderson faz. E aí o segundo, já tirando, né, desse primeiro ponto, o segundo ponto é a distinção territorial. Então, a nação carregava muito, né, essa defesa do território nacional, essa percepção de saber onde é a minha pátria, o lugar onde eu nasci. E a gente percebe que dentro de uma própria nação, isso não é algo muito bem cravado, e nem algo que carrega um consenso geral de identificação. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo mais básico disso são os estados. Então, mais uma vez usando o exemplo do Brasil, o entendimento de território que existe para a população do Rio Grande do Sul é diferente, por exemplo, da população do Rio Grande do Norte. Né? Um mineiro, ele percebe o território diferente do paulista. Então, quando a gente vai entrando mais dentro de Minas, por exemplo, você tem uma pessoa que mora em Santa Luzia, uma pessoa que mora em Belo Horizonte, uma pessoa que mora em Contagem. E dentro dessas cidades tem bairros, que tem ruas, que tem casas. E esses todos são ambientes territoriais diferentes. Então, se ocorrer um conflito, por exemplo, meu com o meu vizinho, o meu território nacional passa a ser a minha casa, né? Imaginando, é claro, ficcionalmente um conflito armado, digamos, né? A minha casa vai passar a ser a minha nação e eu vou fazer de tudo para defender. Então, não se trata mais de uma questão do Brasil, se trata, né, aqui da minha casa. Então, é algo subjetivo demais para ser tido como homogêneo, de acordo com o Anderson, claro. E aí o terceiro ponto tem toda a questão da dominação. Então, os aspectos culturais que nós denotamos há pouco tempo atrás, né, no conceito de nação, o Anderson ele traz eles como algo que há variação dentro da própria nação. Então, você tem etnias diferentes dentro de uma nação, você tem culturas diferentes dentro de uma nação, você tem até estados diferentes dentro de uma nação. Se a gente para pensar na Organização Federativa dos Estados Unidos, cada estado cria o seu próprio conjunto de leis. Né? Tem um certo limite, né, até onde essa influência vai, mas existe, né, uma diferenciação muito grande. E o federalismo foi uma forma de governar que foi muito adotada, né, no período moderno. Então, em todas essas questões, até linguísticas, se a gente parar para pensar, exemplo do Canadá e alguns outros países que têm mais de uma língua oficial. Então, países que nem na língua, que é uma coisa muito comum, né, que a gente nem para pensar muito, até países que têm língua que não tem essa homogeneidade, não tem essa união que o nacionalismo pressuporia. E aí, por último, né, muito pelo posicionamento e a forma como o Benedict Anderson se comportava, ele, claro, coloca essa questão de classe. O Anderson, ele dá muito esse teor, né, e é o ponto que nós vamos ir no próximo slide, ele dá muito esse teor de que o nacionalismo era algo criado por um sentimento de dominação que estava sendo impulsionado pelo capitalismo que regia o Estado. Então a questão de classe fica muito bem demarcada. Quando você tem diferenças de classe, diferença de poder aquisitivo, pessoas ricas morando numa mesma nação que pessoas pobres, esse conflito é natural.
Então não tem como existir uma união, por exemplo, do mendigo que mora ali na esquina e o nobre, o burguês que vive bem, tem tudo que precisa, esbanja as posses, né? Então essas são as questões que Anderson analisou e percebeu como que elas destoavam de uma realidade integralmente unida num conceito de nação que era propagado pelo nacionalismo. Aí no próximo slide aí, a gente vai ver que ele usa como exemplo dessa percepção interna de ruptura o Estado crioulo, né, da América Espanhola. Então a gente tinha os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os filhos de espanhóis que tinham nascido na América. E eles não tinham, né, os mesmos direitos que os seus, né, antecedentes, que eram espanhóis nascidos na Espanha, né, os chapetones. Eles não tinham esses mesmos direitos. Então, isso começou a criar neles, né, o impulso iluminista que Anderson coloca, começa a criar neles esse sentimento de revolta. E esse sentimento de revolta, ele parte de uma percepção de nação interior que é alheia à nação espanhola, que era propagada, né, pelo Estado espanhol. Então, de uma forma bem ampla e resumida, Anderson defende que o nacionalismo é um produto do capitalismo editorial. Então, o que a gente tem? O capitalismo como um influenciador de coerção que o Estado utilizava para conseguir alcançar os seus próprios anseios capitalistas. Né? Não é segredo para ninguém que o nacionalismo nasceu e se fortificou na época do imperialismo, em que os estados eles tinham esse sentimento de dominação territorial por recursos naturais para aumentar a produtividade. Então, o que a gente via muito nessa época é a venda de mapas, a venda de vernáculos, panfletos, né, defendendo a chamada em alemão Vaterland, ou em inglês Motherland, né, a terra natal. E isso tudo era um grande, de acordo com Anderson, né, era um grande complô estimulado pelo Estado com seus anseios capitalistas para trazer para si uma legitimidade popular para que eles pudessem correr atrás desses anseios, muitas vezes cruéis, né? A gente tem os registros do imperialismo europeu, principalmente na África e na Ásia, como episódios muito cruéis de violência extrema e deslegitimação da cultura local, né? Como algo muito frequente. Mas aí a gente tinha a venda desses produtos, né? Mapas e vernáculos. Então, às vezes você via um mapa que era vendido, e a gente entende que mapa na época, né, das grandes navegações era segredo de Estado, né? E aí agora a gente tinha eles sendo vendidos, e se você batia o olho no mapa ali, que era um desenho, você via ali o território do seu país, você se identificava. Então, tinha todo esse interesse em criar uma identificação que fazia com que a população se rendesse ou coadunasse com os anseios capitalistas que o Estado promovia. E é basicamente isso que Anderson fala, por isso que ele acha que o nacionalismo é uma grande mentira criada por capitalismo para poder sustentar os anseios gananciosos do Estado moderno. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouquinho da abordagem de um autor chamado Pata Chatterjee, que antagoniza, né, os argumentos propostos pelo Anderson, né, a respeito da questão do nacionalismo e da questão do colonialismo também. Pode passar para mim, Rafael. Então, de acordo com o Chatterjee, houve esse ressurgimento da pauta nacionalista na agenda mundial nos últimos anos. Nesse sentido, o contexto e as implicações do nacionalismo passaram a ter um sentido ruim, né, do que ele havia antes dessa retomada. Isso ocorreu em função das últimas experiências nacionalistas, né, que a gente compreendeu nos últimos anos, especialmente aquelas que colocaram em risco as garantias democráticas universais, que eram existentes em todo o mundo desde a época da Revolução Francesa, né? Haja vista, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do ONU. Chatterjee afirma que, até alguns anos atrás, o nacionalismo era considerado como uma das mais ricas heranças europeias do mundo. Mas, a partir das duas grandes guerras mundiais do século XX,
ele passou a ser fruto de um pensamento negativo acerca dos seus princípios, né? E o nacionalismo passou a ser compreendido como algo ruim, né? A gente pensa no caso, por exemplo, do nazismo e fascismo, né? Que eram duas grandes vertentes nacionalistas eram duas grandes vertentes nacionalistas, mas que puxavam para o lado ruim. Nesse sentido, ele afirma que, apesar de bom ou ruim, o conceito de nacionalismo foi um produto da história política da Europa. A partir das décadas de 60 e 70, a gente começa a ter algumas dúvidas acerca do nacionalismo, uma vez que é estabelecido um debate que é travado pelos historiadores chamados colonialistas e nacionalistas. Os colonialistas, eles eram chamados assim pelos próprios nacionalistas, né? Nesses debates eram levantadas dúvidas acerca do nacionalismo que foi importado, né, da Europa até as colônias, e essas dúvidas eram as seguintes, por exemplo, como o que aconteceu com essa ideia, quem era o responsável por isso, né? E esses debates eram travados por essa nova geração de historiadores nacionalistas e eles foram restritos a alguns ambientes especializados, né, dos estudos de área. O caso, por exemplo, que a gente pode citar do próprio Benedict Anderson, né? O Chatterjee cita o Benedict Anderson, discordando dele, e afirma que o levantamento do Anderson acerca da questão da origem e da difusão do nacionalismo é equivocado, né? E sobre o contexto de uma história universal. O Vinícius vai falar um pouquinho mais sobre a questão do Anderson, e aí eu retomo depois para dizer os argumentos do Chatterjee em oposição a ele. Boa noite, professor. Passa, por favor, Gui. A gente pode ver que Chatterjee ele vai usar o Anderson como contraponto para criticar algumas ideias que o Anderson tinha, pois ele via o Anderson com um pensamento muito eurocêntrico sobre a questão nacionalista, e nós devemos lembrar que o Chatterjee ele nasceu mais na região da Índia, e Benedict Anderson, mesmo nascendo na China, ele teve uma grande influência europeia no seu pensamento e a sua tese. Então, primeiramente, nós devemos começar com a nação imaginada que Benedict Anderson coloca. O que Chatterjee ele vai falar que Benedict Anderson ele descarta com a nação imaginada certos aspectos sociais. Ele diz que quando o Benedict Anderson fala de uma nação imaginada, ele coloca muito mais uma questão política e até mesmo da questão da imprensa, né, com a divulgação nos jornais e tal da língua. E o que Chatterjee vai falar? Ele vai falar que as questões como raça, religião, língua, Benedict Anderson, ele não vai colocar como foco principal para a criação da nação. Ele vai colocar muito mais um papel, até mesmo descartável, secundário, se podemos dizer assim, essa nação imaginada com foco no social. Além disso, Benedict Anderson universaliza a ideia de nacionalismo, pois Benedict Anderson, na sua tese, ele prega que tanto na Europa, América, Ásia e África, os nacionalismos eles foram iguais, tiveram as mesmas origens e não houve particularidades neles. Chatterjee ele vai recusar essa ideia, colocando, por exemplo, que na África e na Ásia, que esse nacionalismo ele foi surgindo com um contexto interno para resistir esse imperialismo que estava ocorrendo. O Luiz ele vai trabalhar mais tarde isso, mas deixando claro que, principalmente na África e na Ásia, o Chatterjee ele vai colocar que essa ideia de nacionalismo foi trabalhada diferentemente nessas nações, ou seja, houve um particularismo, até mesmo nas questões do Brasil ou na América Espanhola, ele fala que há um particularismo também. Com isso, nós podemos ver que as comunidades imaginadas, elas vão até onde? Pois o que Benedict Anderson coloca é que toda uma nação, quando ela vai podemos dizer, emancipar, ela consegue se autocriar, mas na verdade isso aí é uma utopia praticamente, ou podemos falar que é meio que só na tese, pois na verdade esses modelos europeus eles são impostos a essas populações tanto americanas como africanas ou asiáticas. Esse modelo europeu ele é imposto como, por exemplo, a democracia
essas populações indianas ou africanas, elas não vão surgir com um novo contexto democrático ou um novo pensamento político, uma nova organização política, não. Elas vão se basear nas europeias, ou seja, essa imaginação, na verdade, só fica na tese, na verdade, na prática, ela só se baseia na parte europeia. Com isso, o nacionalismo, ele é visto por Benedict Anderson como um movimento político, ou seja, as instituições, as elites políticas, como podemos pegar o Brasil e a América Espanhola, são a parte principal para Benedict Anderson, não a parte social, as comunidades diversas que existem no país. Podemos citar aqui comunidades indígenas, africanas, até mesmo a religião católica, outras religiões que estavam no Brasil, elas são importantes para a criação da nação, mas o Benedict Anderson ele vai capitalizar muito o seu ideal em cima dessas elites políticas e da imprensa, pois, como já vou falar no próximo tópico, o capitalismo de imprensa, para Benedict Anderson, foi essencial para a alfabetização do país, para essa questão de saber a união, para saber essa comunidade formada dentro de uma nação e um território. Os jornais serão essenciais, principalmente quando ele coloca na América Espanhola, com a divulgação das ideias, e essa nação imaginada que o Benedict Anderson trabalha, vai surgir muito por causa desse jornal colocado como um papel principal. Chatterjee, ele não vai falar que os jornais não foram importantes, mas ele coloca como um papel um pouco mais secundário do que Benedict Anderson. Benedict Anderson coloca muito como um papel principal, mas Chatterjee vai falar que, além dos jornais, os livros, artes, cultura, tradições vão ser essenciais para formar essa nação, e não somente o impresso, não somente o jornal, para formar essa ideia de território. Com isso, a reprodução do colonizador é superficial, pois, como nós podemos ver com o Benedict Anderson, ele coloca que essas nações pós-colonizadas, nesse período imperial, elas só conseguirão sair desse sistema de colônia para se tornar independentes a partir do momento que elas pegarem o modelo que estão colonizando elas, ou seja, do colonizador. E isso, o Chatterjee, ele critica, fala que, na verdade, não, né? Essas comunidades, elas vão formar um contexto que, claro, existe um fator externo influenciando, claro que existe, mas o fator interno que o Luiz vai trabalhar daqui a pouco será essencial para a formação dessa nação. O fator cultural da língua, da tradição. Vamos falar, por exemplo, da arte que ele coloca também. Esses fatores internos serão essenciais para a formação da nação soberana a essa parte exterior. O Luiz vai explicar melhor, mas essa parte interna do que o Chatterjee vai falar que é o espírito interno da nação, tem que sempre se sobrepor a esse espírito externo que é a influência europeia, a influência de outros países, pois ela nunca pode se sobrepor. Se ela se sobrepor, ela vai influenciar toda uma cultura, toda uma tradição, toda uma língua, e não sobrará nada da nação, não vai sobrar nada da tradição da nação, ou mesmo dessa noção de comunidade específica da região. Além disso, nós devemos colocar que o Benedict Anderson, ele prioriza muito mais o aspecto institucional em vez do espiritual. É basicamente o que eu já disse. O Benedict Anderson ele vai colocar muito mais que essa questão institucional e política vai se sobrepor a essa questão espiritual, que é essa questão espiritual interna que o Chatterjee trabalha. Na verdade, ela não tem importância para Benedict Anderson, somente essa questão mais política e institucional. E agora, com o domínio externo e interno, eu vou permitir que o Luiz trabalhe um pouco e nos ajude a compreender essas formações. Então, como o Vini já disse, o Benedict Anderson ele argumenta que a experiência histórica do nacionalismo na Europa Ocidental, nas Américas e também na Rússia, forneceu a todos os outros nacionalismos posteriores um conjunto de formas que o Chatterjee chama de modulares, que seriam as responsáveis por guiar os modelos, né, de acordo com a preferência da elite, para que as outras nações seguissem esse padrão. Nesse sentido, a gente pode compreender que a tendência teórica apresentada pelo Anderson procura
tratar o fenômeno do nacionalismo como uma parte da história universal do mundo moderno. Então, ele intersecciona esses pontos comuns, especialmente do mundo ocidental, da Ásia e África, para poder criar um modelo específico de nacionalismo, né? Algo que o Chatterjee discorda veementemente, como eu vou falar aqui. O Chatterjee ele começa a tecer objeções à tese do Anderson e ele faz o seguinte questionamento, abre aspas, se os nacionalismos do resto do mundo têm que escolher suas comunidades imaginadas entre certas formas modulares, já colocadas a seu dispor pela Europa e Américas, o que lhes resta imaginar? É uma crítica que justamente coloca em xeque a padronização de um modelo específico tratado pelo Anderson e que é utilizado como referência para outras partes do mundo, sem levar em consideração fatores particulares de cada lugar. Nesse sentido, o Partha Chatterjee afirma que seria impossível conciliar essa argumentação com os dados do nacionalismo anticolonial, já que os resultados mais poderosos e criativos que a gente tem, né, da imaginação nacionalista da África e da Ásia, são baseadas não só em uma identidade, mas em uma diferença em relação às formas modulares da sociedade nacional que é propagada pelo Ocidente moderno, como propõe o Anderson, né? Segundo o professor Rafael Assunção de Abreu, que é doutor em ciência política, com Chatterjee a gente pode encontrar a concepção de nação heterogênea e contestar a concepção ocidental, que possui como ponto de partida e também, por que não de chegada, a nação como um processo acabado, encerrado. Desse modo, seria impossível ignorar essa conjuntura que a gente apresentou sem reduzir a experiência do nacionalismo anticolonial a uma mera caricatura de si mesmo, como diz o Chatterjee no texto dele. O autor afirma que a dificuldade nesse processo surge justamente em função de todos terem considerado ao longo desses anos, e de maneira excessivamente literal, que as reivindicações do nacionalismo seriam um movimento político. Nesse sentido, ele faz a seguinte afirmação, que como história, a autobiografia do nacionalismo é fundamentalmente falha. Ou seja, ele afirma que o nacionalismo anticolonial é responsável pela criação do próprio campo de soberania dele, dentro da sociedade colonial e muito antes de iniciar a batalha política pelo poder imperial. Ou seja, ele acaba dividindo o mundo das instituições, das práticas sociais em dois domínios, que eu vou falar a seguir, que são os domínios material e espiritual. O domínio material é o que a gente chama de domínio externo, né, que diz respeito à economia, política, ciência, tecnologia, e é um campo em que o Ocidente, ao longo dos anos, realmente provou ser superior ao Oriente. Nesse campo, a gente tem de reconhecer essa superioridade ocidental, bem como as realizações dela, que foram criteriosamente bem reproduzidas e estudadas. Já o domínio espiritual diz respeito muito mais à cultura e uma identidade, uma raiz, né, de um espaço X. Né? Nesse sentido, quanto maior sucesso a gente obtém da imitação dessas aptidões ocidentais no campo material, maior é a necessidade de preservar a singularidade da cultura espiritual, que é o que faz com que uma nação tenha características próprias, o que vai na contramão direta do que o Anderson propõe, que é esse modelo específico e padronizado do que seria o nacionalismo. Essa fórmula é um traço, o domínio espiritual é um traço fundamental dos nacionalistas anticoloniais da Ásia e da África. O Chatterjee também afirma que a gente pode afirmar que essa tensão entre o material e o cultural, através da temporalidade histórica, produz diversos caminhos singulares na Constituição Nacional. Por exemplo, se por um lado os tempos diversos produziram uma nação singular que não se curva diante desse modelo europeu ocidental, por outro lado também, esse universalismo nacional representacional esconde a realidade identitária de um país e de uma nação. Ou seja, o dado dessa heterogeneidade pode apenas acabar se estabilizando com a representação heterogênea. Aqui a gente pode constatar, então, que o Chatterjee ele acaba meio que flertando com o projeto de nação, né, das possibilidades dessas disputas em torno do que seria uma boa nação, entre aspas, que é capaz de romper com essa falsa homogeneidade que orienta a dimensão institucional. A realização desse domínio interno, né, na abordagem do Chatterjee, não significa adotar uma postura de resguardo na tradição e nos particularismos contra essa ideologia moderna. Pelo contrário, ela, na verdade, representa, enquanto um projeto histórico, o nacionalismo anticolonial e cria uma cultura nacional moderna, que não é resultado de um modelo ocidental. O interessante a se notar nesses exemplos mencionados pelo Chatterjee é a maneira com a qual essas expressões do nacionalismo são constituídas em projetos políticos. Né? O desenvolvimento de um nacionalismo anticolonial indiano, por exemplo, como ele cita no caso de Bengala, não pode abrir mão dos projetos elaborados pelas elites intelectualizadas.
Ou seja, se o conteúdo duracional não segue as formulações modulares, a forma reproduz a ideia de modelo europeu de construção da nação. Ou seja, as elites seriam responsáveis pelos projetos de constituição da perspectiva distante apresentada da perspectiva do Anderson apresentada e que é muito distante dessa constituição das comunidades imaginadas. Pode passar. Aí, a partir dessas explicações dos domínios material e espiritual, o Vinícius vai falar um pouco das consequências que a gente tem a partir daí. Uma das implicações que nós podemos ver a partir dessa tese do Chantergy é a língua que ele coloca como fundamental para a criação do Estado. Esse domínio espiritual, ele vai se tomando forma e a língua é uma das afetadas dele, principalmente como ele coloca também com os papéis fundamentais para a criação desse Estado. E como essa língua vai se desenvolvendo? Claro, através da imprensa, do que Benedict Anderson já disse, mas também através dos livros, dramas, romances, que esses gêneros vão se desenvolvendo, esses gêneros, às vezes, mais particulares, de um jeito mais particular, não tanto igual o europeu ou outros países, mas um desenvolvimento de um romance muito mais particular do país. Dessa forma, as línguas vão sendo afetadas tanto socialmente na população como na instituição políticas que existem. Por exemplo, no país Bengala, o autor coloca que as instituições antigamente elas usavam o inglês, mas a partir de um momento elas rejeitaram usar o inglês nessas partes políticas e começaram a usar a língua tradicional, ou seja, a língua materna. É um país bilíngue, mas que eles priorizam muito mais a língua materna deles. Além disso, as artes e técnicas, as artes vão tomando uma prioridade além do que as europeias tinham estado como influenciadas para elas. Nós podemos perceber que essas artes elas vão tomando um caminho muito mais interno, muito mais individual do país do que essa influência europeia. Aquele negócio que o Luiz já disse, a parte exterior, essa influência exterior, vai ficando ao redor, mas a parte interna do país vai tomando propriedade e deixando cada vez mais sobrepor com essa parte externa dessas influências e etc. Além disso, o autor ele vai muito mexer com essa questão, ele vai falar também nessa questão da mudança da família. Por exemplo, ele coloca que uma mulher, agora no país, na Bengala no caso, deveria ser muito mais voltada para a questão tradicional, mas também deveria ser uma mulher moderna. Deveria ser uma mulher habituada a esse tempo mais contemporâneo que ela habita, mas sem esquecer das tradições, culturas, línguas, por exemplo, culinária, arte e as demais coisas que ela já veio desde da ex-casa dela, ou da casa atual dela, materna, influenciada pelos avós ou bisavós e etc. A República, baseada na europeia, ele vai falar muito sobre essa questão desse país, do país de Bengala, no caso, tem a influência europeia ainda na política, nas leis, no judiciário, no executivo, mas é muito mais uma questão exterior que ele coloca isso. Essas partes políticas, tecnológicas ou até mesmo acadêmicas podem ficar um pouco mais nessa parte externa, mas a cultura que ele constrói a partir da sua tese é muito mais voltada para essa parte interna, como a gente já vem construindo até aqui. Com isso, essa unanimidade do campo interno e a liberdade do campo externo, ele vai falar que quando você olha para a tese de Benedict Anderson, você não vê uma unanimidade no sentido de uma sociedade concordar com o feito que com a cultura que está sendo construída ou com essa liberdade que muitas vezes é colocada, pois às vezes parece nessa unanimidade no campo interno que o social, pelo menos olhando para a tese do Anderson, não tem muita influência na criação da nação, somente essas oligarquias. E essa liberdade do campo externo, como eu já disse, de chegar a influências, mas nunca serem rejeitadas. Elas sempre podem estar vindo e cada vez mais desenvolvendo o país, e isso não tem problema nenhum, só não pode afetar a sua cultura ou língua ou as tradições já vindas do país. Com isso,
rejeitar a ideia de universalidade, mas aceita a ideia de diferença. Essa ideia de uma homogeneidade não somente de alguns nacionalistas colocam que um país tem um ideal tipo igualitário, liberdade para todos, todo mundo é feliz. É muito mais uma rejeição do que o Chatterjee propõe do que uma aceitação a essas teses, pois essas teses, na verdade, elas criam racismo, elas criam exclusão social, elas criam desigualdade, pois quando você coloca uma nação homogênea, você não liga mais para o problema que estão ocorrendo, você só aceita que tudo está bem e, na verdade, nunca é tratado. Por isso, essa citação da diferença é essencial. Por favor, Gui, passa, por favor, maninho. E com isso, a gente chega à tese dele de sociedade política e falha da sociedade civil. O Benedict Anderson, ele coloca que a ideia de sociedade civil é muito voltada para aquilo que eu já disse, sobre a homogeneidade da nação. E a sociedade política, na verdade, ela vai se contrapor a isso, ela vai querer chamar esses grupos marginalizados, ou esses grupos à parte da sociedade, por assim dizer, grupos que são mais ou menos excluídos da sociedade, e trazer eles para o debate, para saber o que deve ser feito para que essa relação entre o Estado e a sociedade seja de novo ligada. Pois quando nós olhamos para os estados e sociedades, tanto da Europa quanto da América, a gente pode ver muito mais um enfraquecimento dessas relações. Vou falar do Brasil, por exemplo, nesse contexto contemporâneo que nós devemos passar. A gente olha para o Estado e às vezes pensa que o Estado não está me representando, não está representando o que eu preciso, e a sociedade, o Estado vê a sociedade como algo que eles precisam controlar, algo que eles precisam ter totalmente em suas mãos, e essa relação vai sendo cada vez mais enfraquecida, cada vez a sociedade desconfia mais da política do Estado, e cada vez mais o Estado não deixa a sociedade tomar controle daquilo que eles precisam. E por fim, a comunidade, ele propõe a criação da comunidade com um diálogo diferente. Como assim um diálogo diferente, Vinícius? Nós podemos perceber que essa questão das conversas, desse racismo construído muitas vezes, tanto no Brasil quanto em outros países, podemos ver nos Estados Unidos, em 2018, que teve toda aquela questão racial, aquelas brigas que estavam ocorrendo, e até mesmo esse ano, ano passado, na verdade, e esses problemas que vão sendo construídos a partir dessa homogeneidade que eu já disse, desse aspecto homogêneo que colocou todo mundo como iguais na teoria. O Chatterjee vai colocar que quando você cria um diálogo de comunidades, você chama essas pessoas que estão à margem, essas pessoas que estão sendo rejeitadas, excluídas, para conversar com o Estado e propor novas relações ou uma nova construção social. E agora, por fim, eu vou passar para o Luiz de novo para que ele possa encerrar. Então, como o Vinícius falou, a partir das teses do Chatterjee, a gente consegue compreender o argumento que ele utiliza para falar do nacionalismo como adversário do domínio externo, né? A partir das implicações desse processo todo de construção de uma ideia nacionalista, o nacionalismo ele acaba declarando o campo do domínio espiritual, o interno, como seu território soberano, e se recusa a permitir que o poder colonial tenha algum tipo de intervenção. Nesse sentido, o Estado colonial seria mantido fora do domínio interno da cultura nacional, mas essa espécie de domínio espiritual não permanece inalterada. O Chatterjee acredita que os textos convencionais que tratam a história do nacionalismo como tendo origem à disputa pelo poder político não contemplam esse nascimento de uma comunidade imaginada, né? O conceito elaborado pelo Anderson, a partir da criação de uma cultura nacional moderna, que não seja ocidental, né? Então, ou seja, para ele, o verdadeiro e essencial campo de uma nação tem relação direta com a soberania dessa nação, mesmo que o Estado esteja nas mãos do poder colonial. Nesse sentido, a história do nacionalismo como movimento político, ela tende a se concentrar essencialmente nessa disputa com o poder colonial do domínio externo, ou seja, o domínio material do Estado. Nesse contexto, o nacionalismo não tem alternativa senão escolher as suas formas entre os diversos modelos que são oferecidos pelos Estados europeus e americanos, né? Aquele modelo padrão que a gente conhece e que é criticado pelo Chatterjee.
a diferença não é um critério viável nesse campo material. Então, nesse sentido, as nações devem se subordinar a esse modelo. No domínio externo, o nacionalismo acaba iniciando essa jornada após proclamar a soberania no campo interno, como eu já disse, e ele acaba se inserindo numa nova esfera pública, né, que é constituído por esses processos e formas do Estado moderno. No início, a tarefa desse nacionalismo é superar a subordinação da classe média colonizada, ou seja, contestar essa dominação da diferença colonial no campo do Estado, né? O Estado colonial também acaba sendo um agente de dominação, né? Ele não é apenas esse agente que leva essas formas modulares do Estado moderno para as colônias e realiza essa relação meio que a gente pode dizer de soberania, né? Mas também ele é o agente que está destinado a jamais cumprir essa missão normalizadora do Estado moderno, porque a premissa do poder do Estado é a dominação a partir da diferença colonial, ou seja, preservar o caráter alienado do grupo dominante. Então, para o Estado moderno, essa premissa de poder e de desigualdade de poderes entre uma população que é dominante e uma população que é dominada é saudável para ele, é o objetivo dele. Mas, ao mesmo tempo, de maneira paradoxal, o Estado colonial ele também tem a missão de cumprir essa missão normalizadora e acabar com esse tipo de diferença, né? De modo que as pessoas tenham o mesmo tipo de acesso e oportunidades. É o que leva a gente, por exemplo, a questionar a instituição do Estado nas colônias, né? Porque à medida em que essas instituições do Estado moderno foram sendo elaboradas e estabelecidas nas colônias, especialmente na segunda metade, né, do século XIX, os grupos europeus achavam que era necessário estabelecer, né, através da burocracia, da feitura das leis, da justiça, administração, eles achavam que era necessário estabelecer essa diferença entre os governantes e os governados, né? Por exemplo, o Chatterjee pergunta no texto dele, se os indianos, por exemplo, tinham que ser admitidos no judiciário, seria possível permitir a eles, por exemplo, que tentassem ser europeus, que conseguissem essa nacionalidade? Era certo, por exemplo, os indianos ingressarem no serviço público prestando os mesmos exames, os mesmos concursos, fazendo a mesma prova que os diplomatas britânicos, embora eles não fossem da Inglaterra? De uma maneira meio que irônica, né, acaba sendo uma tarefa histórica do nacionalismo e insistir essas próprias marcas da diferença cultural em relação ao Ocidente. E ele exigia que não houvesse essas regras de diferenciação no campo do Estado. Então, é meio que, como eu disse, paradoxal, né, um papel de duplo sentido do Estado, e que entra em antagonismo com o próprio papel do Estado colonial, porque o nacionalismo não permite esse tipo de conduta. Dessa maneira, então, a gente consegue concluir que esse debate histórico é muito importante para que a gente consiga compreender esses desdobramentos do nacionalismo e as implicações dele até os dias de hoje, né? Independente da vertente que a gente aborde, seja um pensamento mais eurocêntrico, como o do Anderson, ou mais amplo, né? Isso, no caso, é uma opinião pessoal minha, mas como no caso do Chatterjee, a gente tem que pensar que, independente dessas particularidades, né, seja em função da origem do autor, das influências, etc., porque, querendo ou não, cada autor é produto do seu meio, né? Então, ele vai falar de acordo com o que ele acredita e de acordo com o que ele experienciou, né? Mas, independente disso, esse debate sobre o nacionalismo, o papel do anticolonialismo e do amor à pátria, por exemplo, deve ser debatido de uma maneira que a gente não coloque em dúvida, nem sequer em dúvida, os direitos e as garantias universais em risco, né? A gente tem que sempre nos lembrar, por exemplo, do nosso passado histórico e do papel imperialista da nossa história. Esse, por exemplo, é um dos papéis primordiais do historiador, que é esquecer para lembrar e esquecer, né? A gente esquece para não lembrar, e a gente retoma e comemora eventos, né? Por exemplo, eventos que foram traumáticos ou não para a nossa história, casos que foram bastante emblemáticos a partir do estabelecimento de uma história nacional. Primeiro, para a gente poder reforçar esse sentimento de nacionalismo, no sentido de obter uma coesão da sociedade, e também para não esquecer eventos que foram traumáticos, para que a gente evite que eles não se repitam, né? A gente pode usar, por exemplo, casos como o da ditadura militar no Brasil, que a gente comemora no sentido de rememorar coletivamente, para que não haja, para que não aconteça de novo, eventos similares não aconteçam, né? O papel do historiador é justamente garantir que esses eventos não sejam esquecidos de maneira alguma, por mais traumáticos que sejam. Então, independente da vertente abordada, né, como a gente viu nessa discussão entre autores, os historiadores colonialistas e os nacionalistas, o importante é que a gente sempre nos lembre do nosso passado histórico e do nosso papel como cidadãos para que a história seja construída de uma maneira que não coloque em xeque essas garantias e direitos universais. Esse foi o nosso trabalho, professor, espero que o senhor tenha gostado.
Não sei se falaram já, mas o nome dos integrantes, vou falar de novo só para frisar, é Arthur Nabu, Guilherme Rabelo, eu, Luiz Ramos e Vinícius de Moraes. E é isso, professor, obrigado e até mais.